Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos números da Petrobras, que acabaram de sair, referentes ao terceiro trimestre de 2025. E olha, já posso adiantar, o resultado veio com uma bela de uma surpresa para o mercado. E que surpresa, hein? Estamos falando de um lucro líquido que veio, pasmem, 73% acima do que o mercado estava esperando. É um número que realmente pegou muito analista de surpresa e já mostra a força da companhia, mesmo num cenário que a gente sabe está bem desafiador. Bora entender como é que eles conseguiram essa proeza. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai passar por esses pontos aqui. O grande destaque do trimestre, depois os números que explicam esse sucesso, um ponto crítico de atenção que não pode passar batido, o que esperar do futuro da Petrobras e, claro, o nosso veredito final. Então vamos lá. Então, o grande roteiro desse trimestre foi, na verdade, uma verdadeira queda de braço. De um lado, a gente teve a queda no preço do petróleo lá fora, pressionando o resultado para baixo. E do outro, a força operacional da Petrobras, empurrando para cima. E o resultado dessa disputa? Vitória clara da produção. E aqui a gente consegue ver essa dinâmica em números. Olha só, de um lado, o preço do barril de petróleo Brent, que é a referência, caiu quase 14% em um ano. É bastante coisa. Mas, do outro lado, o que a Petrobras fez? Respondeu com um aumento de mais de 18% na sua produção. Na prática, o que aconteceu é que a empresa vendeu muito mais petróleo para compensar o fato de que cada barril valia menos. Uma estratégia que, pelos números, se mostrou super eficaz. Beleza, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nos detalhes financeiros para entender de onde exatamente veio esse resultado tão robusto. Olhando para essa tabela, vamos focar em alguns indicadores-chave. Percebam ali o lucro líquido, cresceu 2,7%, batendo um pouco mais de 6 bilhões de dólares. O EBITDA ajustado, que para quem não lembra, é uma boa medida da geração de caixa operacional da empresa, também subiu, 2,2%, chegando a quase 12 bilhões de dólares. São números que mostram uma baita resiliência, né? Especialmente se a gente lembrar que o preço do petróleo caiu. Mas o que realmente salta aos olhos aqui, pessoal, é o tamanho do pulo na produção. A empresa simplesmente bateu um recorde histórico, chegando a 3,14 milhões de barris de óleo por dia. Isso é muita coisa. E esse crescimento todo veio de onde? Basicamente dos superprodutivos campos do pré-sal e da entrada em operação de novos navios plataformas gigantes, os famosos FPSOs, como o Almirante Tamandaré, que começou a acelerar. Então, resumindo a parte boa da história, produção recorde, como a gente viu, um controle de custos que foi exemplar, com as despesas operacionais caindo, isso tudo levou a margem EBITDA a expandir para impressionantes 50%, metade de tudo que a empresa gera vira caixa, e para fechar com chave de ouro, um anúncio bem robusto de dividendos, mais de 12 bilhões de reais para os acionistas. Mas nem tudo são flores. E como toda análise séria precisa ser, a gente tem que olhar o outro lado da moeda. Apesar desse resultado operacional excelente, tem sim um ponto que acendeu uma luz amarela no painel de quem investe. E esse ponto é o endividamento. E este gráfico aqui é crucial para entender essa preocupação. Ele mostra a famosa relação dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, quanto tempo a empresa levaria para pagar sua dívida só com a geração de caixa. E olha o salto. Em apenas um ano, esse indicador foi de 3,76 para mais de 5 vezes. Para simplificar, é como se a fatura do cartão de crédito da empresa estivesse crescendo bem mais rápido que o salário dela. É um nível que com certeza exige um monitoramento bem de perto. E os motivos para essa dívida ter subido estão todos conectados. A empresa está num ciclo de investimentos pesadíssimo para conseguir aumentar a produção. Isso, claro, consome muito caixa. Soma isso à pressão do preço do petróleo e o que a gente tem? Uma queda no fluxo de caixa livre no trimestre e, consequentemente, um aumento de mais de 35% na dívida líquida em apenas um ano. Uma coisa leva a outra. Certo. Com esse cenário na mesa, operação voando de um lado e a dívida pedindo a atenção do outro, a pergunta que fica é: e agora? Para onde vai a Petrobras? O que quem investe precisa ficar de olho nos próximos meses? Olha, se tem uma data para marcar no calendário, é essa aqui, 27 de novembro de 2025. Nesse dia, a empresa vai apresentar o seu novo plano de negócios, que é basicamente o mapa estratégico dela para os próximos 5 anos. Sem dúvida nenhuma, esse evento é o gatilho mais importante para as ações da Petrobras no curto prazo. Tudo pode mudar a partir daí. E a grande pergunta que o mercado inteiro está se fazendo e que espera uma resposta nesse plano é: como a Petrobras vai equilibrar essa equação?
Investimentos, controle da dívida e o pagamento de dividendos. Todo mundo quer ver clareza sobre o nível de investimento futuro, o famoso CAPEX, como a empresa vai lidar com essa alavancagem e, claro, o que todo acionista quer saber: qual vai ser a política de dividendos daqui para frente. Bom, depois de analisar tudo isso, chegamos à pergunta de $1 milhão. Com uma operação tão forte, mas com a dívida subindo, qual é a recomendação para as ações da Petrobras? Comprar, vender ou manter? O nosso veredito aqui é de compra, com um preço-alvo que a gente estima entre R$ 45 e R$ 50 para os próximos 12 meses. E por quê? A justificativa é que a gente enxerga esse aumento da dívida como algo temporário, uma consequência direta desse ciclo forte de investimentos, e que isso vai ser, com sobras, compensado pela qualidade que é única dos ativos da empresa e por essa força operacional que ela acabou de demonstrar. E o ponto central, a tese de longo prazo para a Petrobras, continua intacta. A empresa é estruturalmente uma vaca leiteira, uma geradora de caixa absurda. E isso porque ela é dona de ativos de classe mundial lá no pré-sal, que tem um dos menores custos de extração de petróleo do planeta. Isso, pessoal, é uma vantagem competitiva que é simplesmente gigantesca e muito difícil de ser batida. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam desses resultados da Petrobras? Quem aí é acionista ou está pensando em investir? O que mais chamou a atenção, o lado positivo da produção ou a preocupação com a dívida? Deixe o comentário aqui embaixo, eu faço questão de ler e saber a opinião de vocês. E claro, se você gosta desse tipo de análise e quer se manter sempre informado sobre o que acontece na Bolsa de Valores, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder o nosso próximo Papo com o Especialista. Combinado? Um grande abraço e até a próxima!